Very good. Eu não tenho vergonha, nem fico nada nesses negócios, mas dessa vez eu tô meio... Tá com vergonha? Não, eu tô ansiosa pra saber o que vem aí. O que eu vou perguntar? Mecânica de classe 2, 3. A gente vai ser, na verdade, uma prova oral de ortodontia. Pra ver se tá dando certo as consultorias com a Lu. Exatamente. Boa, Joyce, doutora Joyce, muito bem-vinda. Obrigada. A esse humilde espaço que você conhece bem. E acho que todo mundo, né, que eu vou conversar, eu sempre faço uma primeira pergunta igual. Tá. Né? Contando um pouco da sua história, por que você virou dentista. Então, isso é natural, fácil de responder. Bom, vamos lá. Dado, obrigada, viu, pela oportunidade. Agora estou completando 2 anos, eu diria comunidade Fox, mas agora não é mais, né? Mudou. 1 ano e pouco de comunidade Fox e alguns meses de Hits Academy. E há mais ou menos 1 ano, um pouquinho mais de... Não, acho uns 7, 8 meses, eu estava brincando, assim, eu falei, cara, eu quero fazer um podcast. E aí parecia que era assim... Como você vai fazer isso? E aí eu comecei lá sozinha, numa outra estrutura, e aí depois eu falei, eu vou perguntar, quando você falou, pode locar a minha estrutura, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para o Dado. Mas você falou, o quê? Eu falei, eu vou perguntar. Se ele falou que pode locar, nós vamos. E aí conheço aqui bem o seu canto aqui. Cantinho do podcast. Cantinho. Bom, Dado, eu não cresci querendo ser dentista, não. Eu tinha uma certeza que eu queria ser da área da saúde. Mas não necessariamente dentista. E aí, no cursinho, eu comecei a fazer cursinho... um cursinho que, na época, era do pessoal da USP, da Poli. E aí, durante o cursinho, eu tive uma aula... Eu comecei a fazer o cursinho pensando em fazer ou psicologia ou medicina. E daí, eu tive uma aula com um dentista, era um cara do exército, assim, ele tocava o consultório dele, tocava o exército, eu achava muito legal. E eu tenho pai militar, e assim, eu via muita coisa bacana naquela situação. E falei, cara, quer saber? Eu quero ser dentista. E aí eu comecei a estudar focada em odontologia e abandonei a ideia da medicina. E aí, psicologia, eu tinha algumas colegas que já eram mais velhas, assim, psicólogas, e eu falei assim... Hoje eu tenho muitas amigas psicólogas que ganham dinheiro, que são empreendedoras, mas na época elas não ganhavam. E eu queria me formar e ganhar dinheiro, empreender de algum jeito. Eu falei, não vou para psicologia. Eu vou para odontologia e deu super certo. Pô, mas acho que psicologia deve ser duro ganhar dinheiro com psicologia. Não que com odontologia seja fácil, né? Mas deve ser dureza, hein? E aí eu fui... Eu poderia ter feito medicina pela minha pontuação na Unesp. Mas tinha um negócio da medicina que era assim, eu também não quero trabalhar, eu quero ter uma família. Então eu não quero trabalhar de domingo a domingo. Grande bobagem, né? Que eu poderia ter... Hoje a gente sabe que é possível, né? Você tem tantos médicos aí na família. Então é super possível. Mas eu não queria. Eu falei, essa vida louca de domingo a domingo, os plantões, eu quero ter tempo para ficar com a minha família, com os meus filhos. Justo. E aí foi odontologia. Mas eu até... na minha família mesmo, eu vejo a coisa da medicina, eu brinco, até alguns pacientes que vêm aqui, você vê lá, jovenzito, né? Aquele amor, a medicina, meio Grey's Anatomy, né? Uma coisa bonita e tal, mas pô, é um trabalho duríssimo, muito plantão, mesmo... Claro, tem a parte da minha família, que é a minha prima, que dermato, minha tia era dermato, mas a trajetória da minha tia para conseguir ter a clínica que tem hoje, 20 anos, para ter uma clínica legal, começar a ganhar dinheiro. E todas as profissões, elas são... É duro ganhar dinheiro, né? Não existe uma profissão que seja fácil ganhar dinheiro. Mas é engraçado, eu estava até... Enquanto você falava a sua tomada de decisão, que eu fiz o podcast com o Bruno, e o Bruno falando, pô, eu fiz odonto porque eu passei na USP. E eu nunca quis ser dentista, eu passei 2 anos falando o que eu estou fazendo aqui, até efetivamente
falar, pô, que legal, foi a melhor decisão que eu tomei, né? Teve o Milton também, foi a mesma coisa. Ele meio que fez odonto porque ele passou na USP e tinham alguns colegas na faculdade que era uma linha meio parecida. E como foi, assim, né, tomadas de decisão, entrou na faculdade e na faculdade você fala, legal, agora como que eu vou ganhar dinheiro com a odontologia? Não sabia, né? Eu fiz o Unesp São José dos Campos. Eu ouvi o podcast do Bruno ontem. Eu achei interessante que ele até comentou que alguns professores desanimavam, desestimulavam, falavam, não ganha dinheiro. Engraçado, lá na Unesp era o contrário. Alguns professores eram, não sei se 40 integral, né? Dedicação total, exclusivo. Mas tinha muitos que não eram e que tinham um consultório próprio. E consultório bacanas. Aí, porque eles eram professores da Unesp, acabavam virando referência na cidade. E eles eram, assim, referência. E a São José dos Campos, eu não sei se você... Acho que você deve saber, né? Acaba virando referência. Do Grande Vale, várias cidades vão para o Taubaté, Paraibuna, usam São José como referência. Então, vai o dentista, médico ali. E aí, eles eram, assim, dessa forma, empreendedores, né? Eles tinham um consultório deles. Então, eles nunca disseram, não vai, não monta, o que vocês estão fazendo aqui? Não desestimulavam, não. Agora, quando eu estava... Tinha uns 6, 7 meses de faculdade, eu falei, bom, eu preciso procurar um emprego. Porque eu optei por noturno, porque eu não tinha como me manter, eu precisava trabalhar. E aí, eu comecei a ir em agências de emprego, e aí eu consegui um estágio num consultório. Olha. E o dono, eu tenho até um certo contato à distância, porque hoje em dia com o Instagram, rede social, fica tudo mais, aproxima muito, né, as pessoas. Mas o cara não era um cara muito bacana, não, sabe? Sério? Mas o consultório dele era um consultório legal. Então, assim, eu separava as coisas. Eu ganhava pouco, mas era o suficiente para pagar minha lista de materiais. Nossa. Os instrumentais. Então, para mim, estava bom. Uhum. Eu estava no primeiro ano de faculdade, meu pai me ajudava ali, enfim, dava meu jeito, ficava a semana lá. E aí eu separava as coisas. Eu sabia que aquilo ia ser momentâneo na minha vida e que seria necessário, então eu tentava aprender o máximo que eu podia daquela situação. A ponto de pedir para ele... tinha pouco de... Embora naquela época ele já tinha um consultório parcialmente digitalizado, assim, era um consultório bem bom. Tinha o software de gestão e tudo, mas ele tinha muitos panfletos, flyers, coisas que entregava para o paciente. Ele fazia isso muito bem. Eu pedia para ele. Ele tinha uma pasta para cada paciente. Ele era ortodontista. Eu não sei nem porque eu não virei ortodontista, porque eu fazia os atendimentos praticamente para ele lá, né? Ele só posicionava o bracket, depois falava qual fio colocar e daí a gente faz o atendimento. Mas eu levava para casa papel que ele usava lá porque eu falava assim, cara, eu vou me formar e eu quero ter um consultório baseado nisso. Então, eu fazia anotação. Imagina, eu estava no primeiro ano de faculdade, nem sabia se eu ia conseguir terminar a faculdade, o que ia acontecer com a minha vida. Mas eu sabia que eu gostava daquilo. Uhum. Então, aí depois muita coisa aconteceu, né? Boa. São José, eu conheço bastante gente de São José. Acho que é uma faculdade bem legal, né? Eu fiquei lá, eu fiz os 5 anos, noturno é 5 anos, né? E aí depois, logo que eu saí, eu vim para São Paulo, fiquei uns 3, 4 meses aqui. E aí eu comecei a trabalhar, meu pai conseguiu alguns contatos, conseguiu consultórios para trabalhar periferia mesmo, assim, para fazer atendimento. E aí eu recebi a ligação, eu fiz muita pesquisa durante a faculdade, porque daí a maneira que eu tinha para poder trabalhar era estudar ao mesmo tempo, que eu vi naquela situação era fazer iniciação científica e estar dentro da faculdade. Eu adorava. E aí eu comecei quase que no segundo ano, pouco depois de que virou ali, né, que eu comecei no segundo ano, eu comecei a fazer a iniciação científica e fiquei até o último ano. Aí tive várias bolsas, etc. CN pouquinho? FAPESP, etc. Uhum. E aí, logo que eu estava terminando, eu conversando com os professores, eles falavam, faz o mestrado, etc. Eu falei, não, eu quero clinicar, eu não quero ficar, eu quero clinicar. E aí eu conversei com um professor que eu tinha muito respeito, assim, eu falei, professor, eu quero fazer ortodontia. Aí ele falou, desculpa, Dado, mas ele falou assim, se você for fazer orto, você vai deixar de ser dentista. Ô, louco.
Foi o que ele me disse. E eu tinha medo daquilo, porque Mas eu isso foi uma gostava. crítica ou um elogio? Não, eu acho assim. E tipo, o que ele quis dizer é assim: você vai deixar de ter aquela visão multidisciplinar da endodontia, na verdade, o que ele falou assim, não faça. Ele falou, Joyce, clinique primeiro. Sim. Trabalhe pelo menos uns 2, 3 anos como clínico geral. E aí você vai ter certeza do que você quer e aí você vai ter exercido odontologia. Porque imagina, a endo de molar, eu não fiz nenhuma endo de molar na faculdade. Sério? É. Porra, eu fiz. Tinha. Não vai começar esse negócio. Mas não é isso. É porque na faculdade, puta, tinha número mínimo de molar, número mínimo de pré. Não tinha. Tinha um curso extra aos sábados. Toda faculdade tem essas coisas, né, meu? Muito louco. O Fundecto tá aqui para... Né? Exatamente. Na USP, a gente não tirava terceiro molar. Então, lá como não. se terceiro molar não fosse dente. Não, tinha essas coisas. Então, aí ele falava assim, não, você tem que clinicar. E ele tinha razão. Aí eu voltei, eu falei, não, mas como assim eu vou deixar de estudar? Eu vou ficar 2, 3 anos sem estudar? Eu preciso continuar. Aí eu vi os cursos de especialização, estava tentando ajustar as coisas, porque ia trabalhar bastante. Na época, a ortodontia era R$ 2.200 na Fundecto. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Liguei para o pessoal da microbiologia. Falei, então, lembra da história do mestrado? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Oi, sumido. Isso aí. Ele quer saber de uma coisa? Aí a professora falou, quase que ela falou assim, e aí? Achei que você não fosse mais, estou te esperando. Aí eu fui, estudei, fiz prova, e aí eu fiz os 2 anos. Eu ficava de segunda a quarta em São José, e aí, às vezes eu dava uma... Se eu não tinha nada com rato, né? Porque era, na época, não sei nem como é que tá isso, como é que tá o comitê de ética hoje, mas tinha muito experimento no biotério. E aí, se não tinha nada, eu fazia meio que remotamente e aí atendia os outros dias da semana, e sábado até, tipo, 8 horas da noite, sabe? Ô, delícia, hein? E assim foram os 2 anos. Nossa, trabalhar de sábado. Até hoje eu lembro o dia que eu tomei a decisão que eu não ia mais trabalhar de sábado. Claro, tem tempos e tempos, né? Acho que eu fiquei 5 anos trabalhando de sábado. E se fosse no meu consultório hoje, eu trabalharia, sem problema nenhum. Tanto que a gente fez os cursos aqui e eu vim de sábado, não tem problema nenhum. Mas nessa época, o sábado, ele acabava com a sexta, porque você não podia sair, não podia fazer nada, porque comprometia o trabalho e eu fazia cirurgia ainda. Até um dia que eu falei, cara, eu não vou ficar rico trabalhando de sábado. E tá acabando com o meu final de semana. Eu desisti. Falei, cara, obrigado, galera. Forte abraço. Não, é justo. É que no meu caso era um dia de atendimento, né? Eram só 2 ou 3 e eu precisava. Ali eu já não podia mais contar com a ajuda do meu pai, né? Falei, filha, você quer, você se vira aí. Aí eu pagava aluguel lá. E aqui em São Paulo eu ficava com os meus pais ainda. E aí foi. Mas é que, assim, dito isso, são momentos da vida. Sim. Né? Hoje, um recém-formado estiver ouvindo isso, falando, pai, tá vendo? Não é legal trabalhar de sábado. Não, você é recém-formado, vai ralar, guerreiro, guerreira. Vai correr atrás, vai se virar para conseguir ter um conhecimento técnico, aprender. O ganho no começo, você vai ganhar pouco, então mais um dia trabalhando você ganha mais. Eu acho que faz parte. Pô, você fazendo uma pós-graduação, pouco tempo de clínica, de estar no consultório, pô, faz todo sentido trabalhar de sábado. E se tiver um doido querendo ir de domingo, também. E essa coisa de formar, né, Dado? Eu me formei, aí quando meu pai me falou, consigo um consultório para você, porque eu gosto muito de São Paulo, né? Eu sou paulistanona, aliás. Paulistana, meu. Nesse nível. E essa coisa de ir para São José, uma galera que eu conhecia, que não era de São José, ficou em São José. E eu não imaginava de jeito nenhum a minha vida depois naquela cidade, assim, tipo, 8 horas da noite, nada acontecia mais. Tipo, em São Paulo as coisas estão começando. Até meu filho hoje já sabe que São Paulo não para. Ele fala, mãe, São Paulo não dorme, né? Então, assim... E daí eu vim, meu pai falou assim, olha, eu consegui um consultório. Quando eu cheguei no consultório, depois eu tenho toda uma história com esse dono no consultório, mas assim que eu entrei no consultório, eu voltei para casa, eu chorava tanto. E assim, era um lado que eu estava feliz por ter um lugar para trabalhar, mas eu falava, papai, é tudo diferente do que eu aprendi, pai. Não tem autoclave, tem estufa. Ele falou assim, Joyce, e daí?
vai para cima e você vai exercer do mesmo jeito. E, enfim, meu pai é meu grande incentivador. Mas né? como que seu pai arrumou? Era amigo do seu pai? O que era? Dado, o meu pai, hoje ele é aposentado, né? Ele é formado, mas ele trabalhou muitos anos na Polícia Militar. Então, ele estava na rua. Né? E aí, minha filha está formando, imagina, minha filha formando, minha filha fez faculdade pública, até hoje ele fala para todo mundo, mostra lá no Instagram, enfim. E aí, ele estava conversando com um amigo dele, e aí o amigo falou assim, cara, eu tenho um meu dentista ali perto do metrô São Judas, ele tem um consultório muito bacana. E eu vou conversar com ele para ver se ele dá oportunidade para sua filha. E, de fato, ele tinha um consultório no metrô São Judas, mas ele não estava precisando para o consultório bacana do metrô São Judas, ele estava precisando lá para Capão Redondo. Na quebrada. E aí eu falei, bom, tudo bem, a quebrada é quebrada, eu também não vim do berço de ouro, tudo bem, eu vou conseguir, assim, não é chegar e estar na periferia e conversar com as pessoas, não é isso. É que não está tudo dentro dos padrões ali, né? A BNT, os padrões que a gente... A BNT. Sabe? O que agora? Dado. E aí passou um tempo e esse cara, uma vez, ele disse, senhor, né? Hoje ele é falecido. Ele falou para mim, Joyce, você sabe que eu poderia ter te dado uma oportunidade lá em São Judas, né? Mas você não teria crescido o que você cresceu ali na Vila das Belezas. E ele tinha total razão. Mas eu acho que é importante. Até uma coisa, eu já conversei até com a Lu, o problema, entre aspas, até quando o Kignel veio aqui, que eu fiz o podcast com ele, o problema de você ter alguém que seja um estagiário, uma estagiária sua, começa a trabalhar na sua clínica, aí se forma e começa a trabalhar como dentista na sua clínica, o fato de não entender a realidade da odontologia no Brasil. Achar que a realidade do seu consultório hoje, do meu consultório, é a realidade da odontologia. E não é a realidade. Né? A grande maioria das clínicas que tem é outro esquema. Quem abre o seu próprio consultório para ter um movimento, paciente novo. Né? Aqui, a gente não tem 5 novos pacientes Invisalign na semana, a gente fica pé da vida. E, ter 5 por mês é um espetáculo. Né? Então, como dosar isso? Né? No sentido de a pessoa está aqui trabalhando com a gente, num consultório legal, e entender que é muito legal e é diferente do resto. Eu acho que é poder valorizar mesmo, sabe? Eu acho que é a valorização. Isso, de verdade, você pode mostrar. Assim, você pode citar, mas a pessoa só vê mesmo quando ela está lá. Quando até o Kignel mesmo, ele não falou dessa forma, mas de uma pessoa que trabalhou com ele, e ele falou que acabou saindo do consultório, e depois de um tempo ele trouxe de volta, mas eu acredito que foi meio nessa linha. Porque o Bruno ontem mesmo, ontem que foi ao vivo, ele falando assim, quando você trabalha numa clínica, quando você indica, você vê lá uma reabilitação. O cara cobrou 30 mil na reabilitação. Eu vou ter a minha clínica, porque esses 30 mil são meus. E aí ele teve a clínica multidisciplinar e ele foi entender o tamanho do problema. E viu e falou, puta, cara, mas é 30 mil, mas o dentista custa tanto, o laboratório custa tanto, deu um BO, tem que refazer, cara, esquece. Né? Então, eu brinco que tem uma parte das pessoas que vem o número de pacientes entrando, até o dinheiro entrando, mas não faz o Pix de saída. Mas isso é verdade, né? E eu acho assim, depois que eu aprendi isso com vocês, eu não me imaginava tendo estagiária no consultório. Sabe por quê, Dado? Porque eu falo assim, gente, o paciente vai se acostumar com essa pessoa vai passar o tempo, ela vai embora. E aí, assim, eu vou me apegando à pessoa, tá funcionando muito bem, daqui a pouco tá super funcionando e o cara vai sair, vai ter que vir outra pessoa, vai sair da minha vida. Como é que eu vou fazer isso? E o que eu faço hoje?
funciona super bem. Eu, assim, para mim, eu vou ter outros estagiários e eu chamo e mostro. Eu falo, olha aqui o fechamento. Olha isso aqui, olha a nossa conta de energia elétrica. Olha quanto que veio de dental. Para realmente mostrar a realidade. E eu não desanimo. Eu sento, às segundas-feiras, normalmente, eu sento e falo, essa aqui é a nossa realidade nos últimos 15 dias. Como que nós vamos melhorar isso aqui? Nós queremos fazer uma reforma agora lá. E aí eu já falei para eles, a gente vai fazer uma reforma, eu não vou tirar R$1 do bolso. A gente vai mexer nisso aqui tudo, a gente vai produzir a mais para fazer um caixa para alterar o que vocês querem alterar. Tá bom, tá bom. Eles estão correndo ali. O pessoal mais novo dá muito certo, né? O pessoal mais novo tem... Até videozinho eles estão gravando, né, Josi? Dado. Assim, eu fiquei tão feliz. Eu não pedi, porque assim, eu tenho um monte de podcast, a gente vai fazendo um corte, em algum momento a gente faz o corte e libera. E eu tava numa semana, realmente, assim, semana do cão em casa, com as crianças que emendaram H1N1, com não sei o quê, com não sei o quê. Sei como é. Então, sem dormir, né? E aí eles falaram assim, doutora, entra lá no grupo, porque também o celular fica em algum canto da casa. Entra lá no grupo, que a gente tem uma surpresa para você. E eles fizeram, e aí eles vão mandando, porque eu vou invertendo tudo, eles colocam lá, presta atenção, hein? Aqui é story, olha o formato do story, aqui é o formato do feed. Eles fizeram assim, espontâneo, eu não pedi. E eu acho que para mim é o maior... prova de que eles estão bem ali. Sim. E essa semana eu peguei os 3. Eu fiz uma pegadinha ali, eu tirei todo mundo do consultório, eu falei, senta aqui. Era um dia que eu estava meio brava, eu acho que eles acharam que eu fosse brigar. E aí eu falei, cara, o que te mantém aqui? Por que você gosta daqui do consultório? E as respostas me surpreenderam. Então, é claro, a gente vai... Tudo não é perfeito, né? Graças a Deus. A gente vai moldando e mudando e é resiliente e vendo o que dá certo, mantém, o que não dá, muda. E dias bons, dias que a gente tá meio atacada, muda tudo. Dias bons, dias não tão bons. Não tão bons. Exatamente. O problema quando a gente vai conversar com alguém e fala, meu consultório é perfeito. Meu consultório é perfeito. Pô, nenhum consultório é perfeito. Tem consultórios muito bem geridos, muito bem administrados, que tem uma dinâmica super legal, mas perfeito não é. Não. Né? Perfeito não é. Eu não sei o que a pessoa tem como definição de perfeição, né? É que aquilo, eu tenho como uma filosofia minha entender que eu sempre preciso melhorar. Eu sempre preciso melhorar. Porque não adianta ver, por exemplo, uma pessoa que fala que o consultório é perfeito e numa conversa de 10 minutos você já enxergar vários pontos que ela poderia melhorar na clínica dela e eu olhar para o meu negócio, olhar para a minha vida e achar que eu sou... Puta, nossa, olha quanta coisa errada. Imagina se ela fosse tão boa quanto eu sou. Uhum. Né? Longe disso. Eu faço eu tenho um monte de coisa que eu precisaria melhorar, que eu tenho consciência. Algumas eu simplesmente... Né, vou dar um exemplo. Estava conversando com a Lu, acho que essa semana, falando sobre isso. O fato de eu não estar mais atendendo os pacientes, isso prejudica a clínica. Eu sei que prejudica. Né? Vários se sentem super à vontade com a Lu, a 02, a Vitória... recebo excelentes feedbacks, mas eu tenho consciência que alguns pacientes não indicam, não vêm mais ao consultório porque eu não atendo. Eu sei disso. Né? Mas isso é dentro de um plano nosso que a gente tem de crescimento da HITS Academy, a participação em termos de ganho, do que a gente ganha, a gente olha num curto prazo, a gente ganhar mais dinheiro com a HITS Academy do que o consultório. Então, isso é dentro de um plano. E é uma transição que a gente está perdendo. Inclusive, eu vejo vários vídeos, né, de internet. Não, pô, deixa minha equipe lá, minha equipe fecha, minha equipe faz. Cara, não é assim, Não é assim. Não se iludam. Se alguém está se iludindo com isso, para de se iludir. No momento que você sair da sua clínica...
vai cair o movimento da sua clínica. Já ajuste as expectativas. Exatamente. E eu sei disso, né? Inclusive, pessoas próximas, né? Meu primo veio aqui há pouco tempo e ele brincou. Nossa, você vai me atender? Caramba, que moral. E outros amigos já me falaram a mesma coisa. Ô, Dado, mas sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, você também eu acho que isso é muito cultural, né? No Brasil, eles estão... os pacientes esperam ser atendidos pelo proprietário e para todas as especialidades. Sim. No consultório, como a gente tem um consultório, uma clínica multidisciplinar, eu vejo que tem uma perda óssea ali, eu falo... Mesmo porque eu não gosto muito de fazer limpeza, não. Eu posso fazer raspagem, eu e a pério. Mas eu já passo para periodontista. E muitas vezes o paciente fala assim, doutora, mas você vai me abandonar? Você vai me colocar na cadeira de outra aqui? Assim, faço você a minha limpeza. Então, eu acho que tem essa coisa cultural, mas eu acho também que tem uma coisa de você acostumar o seu público, né, o seu paciente, sim, que aqui é assim que funciona. Boa. Então, de repente, para os indicadores, eles vão falar assim, olha, ele pode até te avaliar, mas não é ele que faz o atendimento, mas as meninas são super boas. Sim. E tem um negócio que é assim, né? Negócio meio, você não atende mais, que tá X, você atende, mas você não atende. Então, te coloca num patamar ali, mas que é o cara tão bom que o cara nem atende mais. Ele não precisa, ele tem uma equipe. O que eu sempre falo para os pacientes até por uma questão física, que, puta, eu sou todo zoado, tadinho de mim. Acho que todo dentista, 20 anos de formado, trabalhou muito, tem alguma dor no corpo. E falo, eu sempre vou estar aqui. Então, até o fato da Hits Academy ser junto do consultório, é por isso. Se eu fosse alugar um lugar que fosse a 500 metros daqui, ia perder muito mais. Ou a Hits Academy ou o consultório, né? Os dois... não iam ter a mesma energia que eu consigo colocar hoje, né? A gente agora está até com um radinho, quando eu venho para cá, doutor, o paciente chegou, dá um pulo aqui, vem aqui. Esse negócio de radinho. Aprendemos com o Timura, Fernando Timura. Ele que falou, ele tem, olha que legal, ele tem na clínica dele, ele fica com o radinho, a equipe fica com o radinho, chegou alguém na recepção, manda mensagem para a copeira, olha, a paciente tal chegou, ela quer um café. Aí ela vem, traz, e aí que está a importância de entender que o consultório a todo momento precisa de melhoria. Porque aí você abre o seu horizonte para ouvir quando as pessoas falam, né? O próprio Fernando, ele falou questão de uniforme. Falou, Hits, já pensou em ter uniforme na sua clínica, na Hits Academy? Por quê? Você viu que a gente estava lá durante o curso... Foi tirar uma foto e uma pessoa perguntou, você é aluna ou você é daqui? Né? Ele falou, pensa sobre isso, tal. E até o próprio podcast, sempre, assim, que seja ideia de um vídeo, sai a ideia de um vídeo, sai alguma ideia, sai alguma coisa que eu aprendo um pouco. Então, não é só o conteúdo em si, né? Vamos gravar porque a gente faz um monte de corte e tal. Não, é um aprendizado também. Com toda certeza. Eu acho que é assim, mas isso é seu, né, Edaldo? Assim, não é que a gente estava falando de aproveitar as oportunidades, assim. Tem a ver com... A gente conversou já uma vez sobre isso, né? Esse seu lado da humildade. E, assim, essa talvez seja uma percepção minha, mas eu acho que quando tu se coloca na posição do cara que atende mais, que é o dono de tudo, quando você se mantém aqui embaixo, você cresce, né? Porque você abaixa a cabeça e escuta. Algumas coisas você vai empregar, outras coisas não. Mas você vai pegar aquilo que... Essa troca é sempre importante. Não, Por que vocês nunca tiveram uniforme? Porque eu gosto, assim, que as pessoas tenham uma liberdade de se sentir à vontade. Uhum. Então, como que você se sente à vontade em se vestir? Você quer vir tal de calça jeans, fica à vontade, né? Então é algo dentro da informalidade que eu gosto de ter no consultório, eu gosto dessa informalidade. A gente conversou com as meninas, cara, vocês querem usar, vocês acham legal? Elas falaram, a gente acha legal. E aí mandou fazer para o consultório, para as meninas que atendem, né? E aqui na Hits Academy, nos dias que tem evento, o pessoal fica de camiseta. Super bonita. A gente vai fazer camiseta polo
porque como o pessoal da Hits Academy, os sócios da Hits Academy têm a camiseta também. Brigam pela camiseta? Brigam pela camiseta. A gente vai fazer uma camiseta polo, tal, para ter um uniforme. Mas esse negócio da importância da barriga no balcão, de estar ali no dia a dia, foi um amigo meu que ele foi uma das pessoas que eu conversei para comprar meu primeiro scanner. E foi um cara que me incentivou a comprar, e ele falou como que funcionava na empresa dele para ele tomar uma decisão como essa, né? Ele falou, pô, é investimento em tecnologia? É inovação? Tem caixa? Tem, então compra. Não é fazer planilha de Excel de quanto que tá CDI, quanto que eu vou ganhar. Não, é esse o raciocínio. E foi uma das pessoas que me incentivou a comprar. Outra coisa que ele falou, que tem tudo a ver com isso, ele falou, Dado, ele era nosso paciente, que agora ele mora fora do Brasil. Ele falou, pô, Dadinho, legal, seu esquema perfeito, tal. Pô, agora as meninas atendendo, elas são demais, simpáticas. Mas vou te dar uma dica. Nunca saia da operação. A partir do momento que você sai do dia a dia, você não vai inovar, você não vai trazer coisas novas para sua clínica. Esteja no dia a dia. Ô, Dado, a gente... Sabe, olha, eu vou trazer para a vida de mãe, tá? Boa. Eu acho que tudo é assim, né? Por quê? Por exemplo, em casa, eu fiquei uma semana, hoje tá todo mundo com dengue. Se não teve dengue ainda, em algum momento vai ter, né? E aí, a senhora que ajuda a gente em casa, ela tava com dengue 10 dias fora. E aí eu chamei até uma pessoa para ajudar, mas uma série de coisas que, assim, eu não tinha mais noção se tinha, se não tinha, como estava sendo feito. Eu acho que, assim, trazendo para o consultório, você deixa de ver os problemas que tem. Exatamente. Tipo, ó, a máquina não está funcionando porque está colocando muito sabão, está colocando sabão no lugar errado, por isso que danificou. Assim, eu não ponho mais ali, eu não sabia, não estava... Uma série de coisas vencidas, porque... Não, sabe coisas bobas? É a mesma coisa com o consultório, a esterilização, né? Vez ou outra eu abro e mexo em tudo. Por quê? Para a gente ver como é que está sendo organizado. E é a coisa da formação, da formação e do treinamento da equipe também. De retomar isso. Porque você ensina uma vez, aí vai relaxando, né? Essa semana a gente não fez. Essa semana... Então, você volta e fala... Às vezes eles se assustam, né? O que você tá... O que você subiu, Ana? O que você está mexendo nos armários da esterilização? Primeiro que eu preciso descobrir onde as coisas estão, porque quando eu procuro eu não acho nada, porque eu não sei mais onde as coisas estão. E para saber como é que vocês estão acondicionando, se vocês estão fazendo como deveria ser feito, idealmente. Então, se você só está na gestão, você não vê isso. Eu acho que você pode até estar na gestão, mas você tem que estar todo dia lá. Tem que estar lá, eu acho. Porque, por exemplo, de novo, se a Hits Academy fosse em outro espaço e eu praticamente não viesse à clínica, num primeiro momento, as meninas trabalham direitinho, tal, ok. Mas, aos poucos, vai perdendo a cultura. Aí você começa a olhar os números e fala, mas por que está mudando? Por que está faturando menos? O que está acontecendo? Você não vai saber. Eu vi até o Flávio Augusto falando que ele, por várias vezes, né, o Flávio Augusto, que é dono da WiseUp, né, negócio de inglês, ele falou que 3 vezes ele tentou sair da operação. Então, ele tinha a WiseUp, curso de inglês, e ele não falava inglês fluente. Ele falou, vou morar na Austrália 6 meses, 1 ano, que eu quero falar inglês fluente. E vou deixar os melhores caras da minha equipe tocando. Começou a afundar, teve que voltar. Aí ele foi morar em Miami. Vou deixar os caras tocando. Começou a afundar, teve que voltar. Eu acho que foi na 3ª, 4ª vez que ele conseguiu fazer com que as coisas efetivamente fluíssem, né? Então, de novo, essa ilusão. E é legal, não que eu tenha saído da operação da clínica em algum momento, né? Mas é tão legal olhar outras pessoas falando sobre isso e eu viro e falo, cara, não é verdade isso, cara. Mas eu acho que é a história da ilusão, né? É uma utopia mesmo, que eu vou formar e eu vou ter uma clínica e assim, vou trabalhar, sei lá, de segunda a quarta, de segunda a quinta, depois eu, sei lá.
Sexta-feira. Não pega nada. Cara, não adianta. Tudo, até a frase lá do Naval, que eu tenho colocado direto, tenho colocado em todas as minhas aulas, que é um corpo em forma, uma mente calma e uma família cheia de amor. Cara, é fruto de trabalho. É fruto de trabalho. Eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? É planejamento e execução. Teve preguiça? Você pode ter. Só que você vai saber que... Eu tenho preguiça todo dia. Se você não for mais forte que ela... Ontem à noite, eu mandei uma mensagem para personal lá, e aí eu falei... 10 segundos depois eu apaguei. Ela falou que tá tudo bem. Eu falei, esquece, sou mais forte que a minha preguiça. Quando eu treinava com o personal, eu treinava com ele terça e quinta. Aí eu falava, Dani, eu te pago terça para você me treinar. Quinta para eu acordar. Que quinta você já tá cansado, você não quer ir, mas puta, eu tenho um compromisso com ele. Eu tenho que ir. Não, você vai pela força da mente, porque o corpo às vezes não eu vou pela força do ódio. Eu vou pela força do ódio e vou, mas várias pessoas amigos que me conhecem, que eu treino, hoje em dia eu tenho colocado pouco os meus treinos, tal, no Instagram, eu colocava todo dia. Cara, como você acorda motivado todo dia, que legal. Eu falei, não, cara, eu tenho preguiça todo dia. Todo dia eu tô com preguiça. Todo dia eu chego na academia com preguiça. Mas eu pego o pensamento do Lyoto Machida, que eu vi ele falando do negócio do pai dele. E isso acho que é inspirador. Ele tinha que chegar no treino 5 da manhã. Aí ele falou que chegou um dia no treino 5 da manhã, falou, pai, eu tô cansado, tô com preguiça, não sei o quê. O pai falou, filho, você tá aqui 5 da manhã, você já é um vencedor. Não se preocupa. Pode ser que hoje o seu treino não vai ser o melhor treino do mês, mas você está aqui, meu. Você já venceu. Então, eu sempre coloco na minha cabeça isso. Quando eu estou cansado, eu estou com preguiça, cara, eu já acordei. Já li meu livro. Agora, eu vou sair de casa. Pô, no meu plano de treino era fazer 10 tiros de 1000, pancadaria. Cara, eu vou sair de casa andando. Andei, dei uma aquecida. Pô, eu tô me sentindo melhor, vou dar um trotezinho. Cheguei na pista, tô me sentindo bem. Beleza. Senão eu faço 10 flexões de voltar para casa. Tá bom. Já é melhor do que não ter feito nada. Melhor do que não ter ido. Não, com certeza. Eu acho que essa disciplina a gente tem que levar para a vida, Dado. Para tudo. Eu acho também. Né? Tem o Joel J. Eu não gosto muito dele. Eu acho ele meio empreendedor de palco, né? Mas ele falando, acho que uma vez eu vi um Reels dele e era acho que ele e o Caio Carneiro e falando do negócio de dieta e tal. Aí o cara falando, meu, você vai perder para batatinha frita, guerreiro. Você já perdeu, entendeu? Então, assim, eu penso muito nos benefícios que eu tenho com determinadas disciplinas. Até uma coisa que eu mudei no meu pensamento, eu fazia algumas dietas. Então, pô, janeiro, um mês de carnívora e tal. O que eu percebi? Causava uma ansiedade isso. Quando você determina algo que tem começo, meio e fim, você fica ansioso. Aí o que eu vi? Eu falei, pô, se eu faço uma dieta carnívora, com uma super restrição de carboidrato, não como nenhum carboidrato ruim, um mês e eu fico super bem, cara, imagina se eu fizer por um ano. Pô, eu vou me sentir melhor ainda. Então, ao invés de ter algo começo, meio e fim, não, cara, eu vou mudar a minha dieta. Eu vou me alimentar de um jeito que eu durmo melhor, que eu me sinto melhor. Aí ficou mais fácil. Hoje é muito mais fácil eu ter a dieta que eu tenho hoje, a forma que eu me alimento. A Isa passa um pouco de raiva. Ela fala, ai, amor, você é muito disciplinado e eu aqui comendo porcaria. Porque, na verdade, a disciplina choca um pouco, né? Não é fácil, Dado. Não é fácil. Mas quem é disciplinado E assim, a gente é disciplinado sem sofrimento. A gente sofre quando a gente não faz aquilo que a gente se propôs a fazer. E tá tudo bem.
Mas eu me educo, eu me disciplino a achar que eu não sou tão disciplinado. Porque senão a gente tem autocobrança. Ou não? Não, porque também é no sentido de novo, pensar que eu posso melhorar mais. Eu posso melhorar mais a minha disciplina de leitura, eu posso melhorar mais minha disciplina de tudo que eu faço. Olho para outras pessoas e falo, pô, essa pessoa é mais disciplinada do que eu. O que eu posso aprender com ela? Bom, eu tenho a história da autocobrança, né? De novo, vou trazer aqui o incentivador, o pai militar. Então, o militar Sim. Outro dia eu tava com um ciático, eu dei mau jeito, não foi nem treinando nem nada. E eu falei, pai, tá doendo muito, eu nem vou. Ele falou, vai 15 minutos. Não vai correr na esteira. Caminha, mas não deixa de fazer. Boa. Aí tava lá, dei banho nos meninos. Eu falei assim, cara, não vou, tava um frio. Aí a voz dele ficava assim, vai 15 minutos, vai 15 minutos. Troquei. Foi a melhor coisa, fiz 30. Exatamente. Mas não deixa de fazer. Não, tem um cara chamado David Goggins, é um americano. Ele foi o primeiro negro que se tornou Navy SEAL. Ele é o único cara do exército americano que fez, acho que 4 ou 5 cursos dos mais sinistros que tem. E todo o conteúdo dele é de, seja o mais disciplinado e casca grossa que você puder. Né? Ele tem uma mentalidade meio maluca. Ele fez um experimento com um jornalista, passar uma semana com esse jornalista e o jornalista ia ter que fazer o que ele mandasse. E aí o jornalista descrevendo que o cara chegou na casa dele, estava nevando, o cara chegou de camiseta, puta frio, o cara de camiseta. Pra fora, sem camiseta, sem roupa. Não, e virou e falou assim, cara, em algum momento da sua vida, pode ser que você fique numa roubada gigante, que você ficar trancado para fora de casa, o que for, que você vai passar frio. Então eu já me preparo para isso. A cabeça do cara é o máximo de desconforto possível, porque ele fala, cara, a vida é dura, a vida é uma desgraça, a vida vai te dar um golpe duro, você tem que aguentar. Então, para isso você tem que se preparar. E eu li esse livro no Kindle, né? E eu estava indo, não lembro, para Brasília, uma das viagens que eu fiz agora, e vi esse livro na livraria. Eu falei, pô, eu quero esse livro impresso. Comprei. E aí, há pouco tempo atrás, eu estava em casa, nesse dilema, cansado, já tinha lido. E eu falei, pô, será que eu vou treinar mesmo? Tô cansado. Será que não é melhor eu ficar em casa? Aí eu passei pela sala, vi o livro do cara. Eu falei, não, eu vou treinar. Isso acontece muito. Olha, Dado, grandes coisas, assim, muitas coisas da minha vida eu consegui melhorar como ser humano, como profissional, por conta da disciplina. E por falar em disciplina, inclusive... Não vou falar de ainda não. Não, ainda não tinha. Falei já com o Bruno de ainda não tinha. Chega de ainda não tinha. YouTube e redes sociais. Doutora Joyce. Porque é uma... A gente, essa semana, eu coloco em todas as minhas aulas que tem que ter canal do YouTube. Todas. Né? E essa semana, a gente estava falando, até que a gente estava conversando, que há muitos pacientes vêm ao consultório porque viram meus vídeos no YouTube. E eu brinquei com a Lu, né? Eu falei assim, pô, Lu, eu vou tirar da minha aula, eu vou parar de dar essa dica. Inclusive, eu dei uma aula na Line quarta-feira, eu falei, galera, acho que vocês são a última turma que eu vou falar sobre isso, porque eu vou parar de dar essa dica. Porque, pô, tá vindo tanto paciente que eu não vou treinar a concorrência, né? Mas a gente estava tendo essa conversa aqui no consultório e eu falei para a Lu, Lu, quer saber? Eu vou continuar falando. Sabe por quê? Porque ninguém faz. Ninguém faz. E aí eu usei você como exemplo, né? Eu falei, pô, olha a Hits Academy. Agora a galera vai ficar magoada da Hits Academy, mas não é magoada, é um puxão de orelha. Ó, João, né? Cara, você que realmente fez o canal, tem uma consistência, salvo engano, é você. O resto, mesmo a gente falando, assistindo live, não sei o quê, não fez, né? E você passou de 1.000 inscritos já. 1.150. Ô, louco, gênia. A gente faz um controle diário lá no...
Nossa, eu abro o meu a cada meia hora, eu abro, deixa eu ver. Eu também. Não, eu fico muito feliz quando tem interação, né? Às vezes as pessoas escrevem, hoje de manhã tinha lá, que legal que você falou como é que limpa entre os entes, porque tem muitos espaços e eu não tinha noção que existia esse recurso. O Dado, quem me trouxe para a comunidade Fox? O Vinícius, né? Sim. O Vinícius, ele começou a trabalhar comigo em 2015, quando a gente estava recém-chegado no Brasil e eu comprei aquele consultório. E aí quem me vendeu o consultório era um ortodontista e tinha alguns casos na época de Damon e era muito específico. Aí eu fui para o site da PCD e achei o Vinícius. E aí ele assumiu os casos. E ficou ali comigo alguns anos. E aí chegou em algum momento que ele fala, tudo era hits, tudo era hits, tudo era hits. Que esse cara aí era hits, Invisalign? E ele falou, Vinícius, ele dá uns picos, né? Não, você tem que fazer, você tem que ver, eu vou te levar. Eu falei, cara, peraí. Aí ele mostrava, eu falava assim, eu não sou ortodontista, eu não entendi nada, mas é sobre gestão, não sei o quê. E aí, assim, eu estava numa fase, é assim, Dado, eu sou disciplinada, quando eu foco, eu faço. Né? Mas eu preciso estar preparada. E por isso que ele sempre fala assim, você é meio roda presa. Não é, porque eu preciso de um convencimento, eu preciso saber que eu estou no meu melhor momento, porque se for para fazer mais ou menos, eu não vou. E aí coincidiu de quando eu vim para a comunidade, eu estava assim, tipo, com meu segundo filho pequeno, tinha 1 aninho e pouco, e eu sabia que eu não ia conseguir a dedicação que eu precisava, sabe? Então, eu já tinha um canal do YouTube, porque meu marido sempre encheu o saco, porque tinha que ter, e porque ele falou, você tem que fazer vídeo. Eu falei, sou low profile. Vou fazer vídeo o quê? Eu não sei nem o que falar lá na frente. Ainda com aquela filosofia do dentista formado em faculdade pública, de que o cara tem que vir, assim, recém-formada, chegada da Europa. Aí eu pegava meus 40 e pouco papelzinho de curso de fora, e montava e saía batendo consultórios super bons. Eu falei, óbvio que o cara vai me dar, as pessoas vão me dar uma oportunidade. Eu tenho uma super experiência com digital, fiz um monte de Serec na minha vida, um monte de Max. Eu sei fazer, eu sei... não conseguia trabalho. Óbvio, né? Óbvio. Eu sou da pública com um monte de coisa. E aí... Enfim, passou um tempo, aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a desenvolver o canal do YouTube, veio o Vinícius com você, e aí eu entrei na comunidade e eu só ouvi aquilo. Você tem que fazer, você tem que fazer. E eu estava no meu momento. Eu falei, agora eu entendi o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, e aí eu passei a seguir, de fato. Eu sigo, de fato, o que vocês falam, porque assim, vocês são bons, Dado. Aí a galera aqui é muito boa, né? Eu sempre falo, cara, parece... um negócio de gênios, assim, que você gruda ali, você pega o insight, segura. Só que daí, de novo, você tem que estar aberto para isso. Se você achar que você sabe tudo, Exatamente. Não vem interagir com a galera aqui, porque você vai voltar do mesmo jeito que você chegou para sua casa. Agora, se você vem aberto para poder ouvir opiniões, às vezes é uma coisinha, uma sugestão assim, troca a cor, faz o rebranding, faz a mudança do não sei o quê. E aí você vai pensando, e aí faz. E foi nesse momento. Eu tinha um canal já, mas foi graças a vocês. E aí eu aprendi como fazer. E comecei a fazer. Boa. Aí hoje tá dando super certo. Tá bombando. Estamos encontrando... É recente, né? 2 aninhos trabalhando em cima do canal. 1 ano e pouco, mais ou menos. Mas eu estou indo. A gente demorou, sei lá, 6 anos para vir um paciente falando que viu o vídeo. Então... a história, claro, possivelmente tem caminhos mais curtos. Possivelmente tem. Mas a nossa história foi assim. Hoje, a gente ganhou uma assim, notoriedade, não seria a palavra, mas organicamente nós temos vídeos que o YouTube está entregando muito. Por quê? A gente faz um conteúdo legal. As pessoas, né, como você falou, eu vou fazer vídeo, o que acontece? Tem um monte de gente fazendo vídeo. Tem gente fazendo vídeo tosco, tem gente fazendo vídeo muito bom, orientando as pessoas, né? Eu estava em dúvida, eu falei, eu tomo tanta água com gás, será que não dá pedra no rim? Eu dei um Google, caí num vídeo do YouTube de um urologista, vídeo super legal, explicando que não. Não, se fosse europeu, vive com dor, só se vier água com... Né? Grande parte da comercialização de água lá é com gás, né?
E aí o cara explicou, não, pô, quando chega no estômago, sai como CO2, famosa rotinha, né, tal. E não pega nada, mas hoje as pessoas pesquisam. Pô, como é um tratamento de canal, como limpar entre os dentes. Então, é legal até como, pô, eu estou informando as pessoas. É isso que a gente fala. Porque às vezes a gente escuta isso, né? E aí, você está fazendo um monte de conteúdo, está ganhando dinheiro com isso? A gente faz informativo. Até o Moreno, a hora que eu cheguei aqui, o Moreno falou do canal, eu falei, Moreno, é bacana, porque os pacientes, eles vêm muito para a gente pelo Google, organicamente, aí eles vão... Isso é muito regionalizado, né, Dado? Mas lá, para a gente, funciona assim, ele vem pelo Google, daí ele vai para a rede social, para o YouTube ou para o Instagram, daí olha e fala, opa, fui com a cara dessa menina. E aí marca. É sempre assim. E aí, nesse sentido, o YouTube ajuda muito. O que eu tinha um pouco de receio é justamente isso que você falou, porque na hora que você coloca lá dentista e coloca os vídeos dos os canais que mais têm seguidores, não necessariamente são canais legais, né? Que produzem conteúdo. Assim, isso é muito pessoal, mas que na minha concepção não é o tipo de conteúdo que eu gostaria de fazer. Assina embaixo. Assina embaixo. Então, é meio assim. E aí, eu acho que o pessoal que quer fazer, que quer produzir, também tem que ajustar as expectativas. Porque eu desencanei muito com isso, viu? Porque antes era número, né? E eu sofria. Eu falei, gente, quase não tem visualização. E aí, eu entendi que é assim. Isso, assim, eu entendi, mas de vez em quando eu tenho que repetir para mim mesma. Que é assim, Joyce, você não tem visualização, mas o conteúdo que você está fazendo não é para viralizar para o povão, não no sentido pejorativo, tá? Sim. Mas, assim, você quer informar um nicho, um grupo de pessoas específicas. Então, assim, ele não vai viralizar. Eu até... Não é número só, né? Não, concordo. E eu sei muito bem os vídeos que você está falando, dos canais grandes de dentista. Eu, usando português claro, a grande maioria eu acho bem tosco. Não a ponto de ir lá, ai, como é tosco o seu vídeo. Não. Cara, cada um faz o que quer. E até mesmo em termos de quantidade, pô, meu canal não é gigante. Eu tenho 7.000 inscritos, né? Hoje bateu 7.300. Parabéns. Mas ele está entregando. Mas é o que eu falo, converte. Ontem, eu estava assim, eu acordei, já estava pilhada, mandei mensagens. O pessoal no consultório nem tinha chegado ainda, já tinha lá 25 mensagens, como todo dia, porque eu começo de madrugada, né? Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E aí não tem. Tá estranho essa semana, não tem agendamento. Aí passou um tempo, aí a Paula mandou mensagem. Agendei 3 pacientes do Google. Olha, boa. E é a mesma coisa, o Google vai para a rede social. Eu até pensei assim, eu falei, cara, eu tenho sempre vontade, Dado, porque eu tenho gratidão, porque eu organizei o meu Google com uma aula aqui na Hits Academy. Olá. Eu não sabia. Aquela aula de Google Pedrão. do Pedro. Então, mas você vê que, assim, são detalhes, né? E o legal da Hits Academy, e parte até de ter alugado aqui, e eu quase peguei eles pelo colarinho para eles virem para cá, no sentido de ter pessoas que dominam outras áreas. Né? Isso é importante demais. 100%. Você tem que estar cercado de gente boa, de pessoas de outras áreas, de pessoas que olham a odontologia na visão do paciente, não na visão do dentista. Então, tem um slide na aula que eu dou para a Invisalign falando de iTero, que é um colega falando, me criticando, porque eu falo que quem faz prótese e não tem um scanner está perdendo dinheiro, e o cara, não, porque eu moldo com silicona, babá. Eu falei, cara, eu ponho isso na minha aula, por quê? Porque ele está pensando nele, ele não está pensando no paciente. Em nenhum momento ele fala do paciente dele, né? E o mais engraçado é que quarta-feira eu fui num almoço com o Simon, o VP global da Line, e tinha não era nem um dentista, ele é casado com uma dentista e ele é o gestor da clínica, né? Você tem uma ideia de como o que ele faz, ele calcula, ele cronometra os procedimentos para saber quanto tempo leva, para ele ter noção do quanto ele ganha por hora clínica da clínica dele. E ele falando que ele diminuiu os custos dele com o digital em 30%,
para fazer prótese, ele diminuiu 30% do custo dele. Quem faz essa conta? O dentista não faz essa conta. É um super benefício. Eu tenho falado cada vez mais de digital. E você sabe que, para mim, porque o digital é muito a realidade de vocês aqui, né? E como a gente vai ficando muito próximo, a gente vai esquecer. Sabe aquela coisa de vai esquecendo do trabalho lá do consultório simples? Do não digital? E outro dia, de novo, coisa de rede social. Eu encontrei um menino que formou comigo na Unesp. E aí ele ficou todo, preciso falar com você, preciso falar com você. Eu até marquei ele num reel seu, né? Porque eu vi ele em um outro negócio de gestão, eu falei, segue esse cara aqui. Aí ele, eu vi, de novo, né? Mas ele é ortodontista. Eu falei, você não viu, você não entendeu nada, né? Eu vou te ligar só para te explicar o que eu quero dizer. E aí, daí eu falei com ele no telefone. Dado, ele não tem secretária. Sabe aquele estereótipo que, vez ou outra, você comenta? Ele não tem secretária, ele trabalha sozinho, ele faz todos os procedimentos, ele tem agenda em papel. O cara tá lá em 2006. Nossa. E aí eu falei assim, meu Deus, assim, porque a gente se cobra tanto, é aquela coisa de achar que tá tudo sempre ruim, porque daí você tem o que melhorar, que eu parei e falei, peraí, então aqui tá digital, bastante digital. Vou começar a usar isso até como propaganda no bom sentido, como marketing, para o meu paciente saber qual que é o diferencial daqui do consultório para o consultório desse meu colega. Não fazendo uma comparação. Sim. Mas assim como tem esse colega, tem vários outros que acham que é uma realidade que é lá em cima. Não estou só falando do scanner, mas estou falando do raio-x, de um software de gestão. Total. Hoje a gente não tem, a gente não manda mais nada para gráfica, hoje é tudo em PDF. E como é multidisciplinar, a gente tem. Hoje tem implante lá, o implantodontista está lá, finalizou, ele preenche a anamnese, preenche a anamnese no tablet, finalizou, a gente manda no WhatsApp. Para as pessoas mais velhas, eles preferem o impresso, e aí o impresso eu entrego. Eu imprimo e deixo o impresso e entrego. Sim, sim. Mas, normalmente, o pessoal gosta e eles favoritam, ou eu uso o vídeo do YouTube, de pós-operatório, mando, eu já falo, se você gostou, você escreve lá. Compartilha. E assim, eu só vejo benefício. Não, total. Mas é aquilo, é o Moreno mesmo, a dentista que o Moreno passa, de profilaxia, tal, do dia a dia, quando ele começou a trabalhar com a gente, ele falava para ela, você precisa mudar a sua clínica, você precisa delegar, sua agenda é lotada, mas se você fizer isso, blá, 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 e faz o curso do HITS. Mas a gente, né, olhando de fora, é tão simples. E agora a gente vai começar a fazer a consultoria, tudo. Ah, que legal. Como é que vai funcionar essa consultoria? Em breve. Tá. Quando já sair, eu vou marcar lá, meu amigo. A galera que vai estar aqui no dia 28, a gente vai falar sobre isso. Legal. A gente já tem algumas pessoas que a gente testou no modelo pequenininho. Agora a gente vai ampliar um pouco mais para, num espaço relativamente curto de tempo, ir ampliando mais e mais. Mas eu acho que o cara que está no dia a dia, que tem isso como realidade, ele vê de fato como essa mudança como uma coisa muito distante dele, sabe? E às vezes eu acho assim, e ainda mais se é um perfil de dentista que é muito bom executor, ele não consegue fazer essas mudanças sem ajuda, Dado? Não, eu concordo. Agora, até um Reels que eu fiz há pouco tempo, que não dá para ajudar quem não quer ajuda. Tem pessoas que não percebem que precisam de ajuda. É isso aí. E olhando de fora, é tão simples olhar o básico que precisa fazer. O básico, não é complexo. Vamos lá, o fluxo de caixa, o QPGQ, que começa a usar uns termos. Não, o básico. Esse seu amigo, por exemplo, você consegue dar uma consultoria para ele no sentido de, cara, primeiro, traz uma secretária, um software de gestão. Já resolve a vida dele num nível. Por quê? Os pacientes dele vão olhar e vão falar, caramba, você parou de ter que ligar para você e marcar consulta. Mas você sabe que uma coisa que é assim, eu comecei, né? Porque eu não resisti. E aí ele falava o tempo inteiro assim, mas onde eu tô é um lugar simples, não é o Tatuapé.
né? Eu falei, mas o cara que tá aí, você acha que o cara não vai dar valor para isso? Não subestima o seu público. É lógico. Porque você tá num lugar que tem 10, 12, 15 consultórios, eu comecei com consultório na periferia. Eu nunca atendi convênio na periferia. O cara sabia que ali trabalha direitinho. Exatamente. Não subestima quem está lá. O cara vai saber dar o valor para o que você está fazendo. Então, mas sabe qual é o problema? É o ciclo da mediocridade. O cara, ele quer abrir, ele está trabalhando num lugar mais humilde, um pessoal que tem menos grana, ele acha que o tosco tá bom. E não tá bom o tosco. Não tá, não. Não tá bom. Eu trabalhei no Rio Pequeno, foi o último consultório que eu trabalhei. E, cara, era uma odontologia de altíssimo nível. E ele cobrava mais caro do que todos na região. E tinha paciente? A agenda dele era lotada. Lotada. A gente agora estava falando com um dentista que trabalha na periferia no Rio de Janeiro. E ele falou que ele cobra mais caro que o pessoal em volta. E que as pessoas vão nele falando, cara, aqui o serviço é melhor, você resolve os problemas, por isso que a gente vem aqui. Então, essa mentalidade, né, de que por ser uma clínica popular o tosco tá valendo, assim, não, cara, não tá valendo o tosco. Eu acho que nesse sentido a rede social ajuda a gente também, né? Porque a informação vai para todo mundo, né? Sim. Eu acho que bacana. Você falou dessa coisa de produção de conteúdo, de ter pessoas de fora avaliando o que a gente está fazendo, né? Eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, para o YouTube, e comecei a liberar. E aí, uma vez, um médico lá do prédio, e ele encontrei com ele segue, acompanha, e ele falou assim, Joyce, posso te dar uma dica? Às vezes eu não entendo o que você fala. Ele é médico, cirurgião. E eu falo, não entende? Ele fala assim, olha, você fala para leigo. O que... Não fica falando lesão cariosa. Gênio. É buraco, a cara é um buraco. Fala um buraco. E aí eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, gente, mas assim, vai ficar muito feio isso, né? Mas a gente começou a readequar e aí a interação, porque de fato as pessoas não iriam entender a linguagem técnica mesmo. É a maldição do conhecimento. Esse é o negócio. Puta, é uma lesão cariosa de grau 2, tipo... E aí, assim, ai, puta, mas se eu falar... Olha, sabe a cara? Ela faz um buraco no seu dente, não sei o quê. Quem vai achar feio? Dentista. Mas eu não tô falando para dentista. Então, mas aí muitos colegas não produzem porque eles têm medo do julgamento. De colocar a cara a tapa e alguém... E a gente, eu não sei você, mas eu recebo com muita frequência, né? Mas o que é isso que você colocou? Exatamente. Eu não estou fazendo para dentista. Então, mas o que eu falo para todo mundo é, cara, se você pagar um mês dos meus boletos da Line, eu deixo você me dar uma opinião e eu vou te ouvir. Porque eu tô falando com um leigo. Eu quero, num primeiro momento, que uma pessoa que não sabe como prevenir cárie, ele aprenda a prevenir cárie. Se eu usar termos técnicos, ele não vai entender. Então, até o que você falou de receber mensagem. Eu tenho um vídeo falando de dente sensível, o jeito correto de usar a pasta. Eu recebo mensagem quase que diariamente, agradecendo, falando que fizeram exatamente o que eu falei e que deu certo. É muito legal. Teve uma outra paciente que mandou uma mensagem no meu vídeo, falando, pô, Ritz, obrigado. A minha decisão de colocar Invisalign foi assistindo os seus vídeos. Eu estou tratando com uma doutora super competente. 1 mês, 2 meses de uso, eu já estou vendo uma super diferença. Muito obrigado. Então, o tal, né, do propósito. Pô, o propósito é orientar as pessoas. E aí, o que você pode ter eventualmente de retorno? Pô, alguém que vem na clínica e marca e quer passar com você. Né? Agora, o dentista ali que está criticando, possivelmente ele queria um vídeo legal igual o que você está fazendo. Né? O que eu acho. Ou eu ia falar um negócio, deixa quieto. Ô Joyce, fala uma coisa. Não sei nada de mecânica de classe 3. Não, o que você foi fazer na Europa? Qual a ideia de morar fora? Então, Dado, a ideia de morar fora eu nunca tive, né? Mas
Eu sou casada com um engenheiro. Eu não sei como é que tá isso hoje, mas há um tempo atrás, essa coisa de formar em engenharia, o engenheiro, ele tinha uma valorização maior se ele tivesse uma experiência internacional, né? De morar fora, sei lá, entre os amigos, ficava assim, e aí, você mora onde? Quanto tempo você ficou? Aí ficava assim, fiquei 2 meses. Fiquei 3, fiquei 6. Tá bom. E aí o Jefferson ele foi procurando, se aplicando para as vagas. E ele nunca conseguia, porque o pessoal aqui no Brasil não liberava. E aí eu finalizei o mestrado, estava finalizando o mestrado, aliás, e aí eu falei para ele, escuta, meu amigo, e aí, hein? Porque já são 500 anos juntos e só me diz assim, como é que a gente continua, né? E ele falou, não, realmente, agora tá na hora, vamos casar, vamos comprar casa. A gente comprou a casa em setembro, outubro, ele falou, eu tenho uma entrevista na Itália e é para uma vaga. Eu falei, vai, né? Mentira, na Suécia. É para uma vaga. Vixe. Aí eu falei, tá bom, vai. Tipo, mas já sabendo que assim, no final era uma reunião que também era uma entrevista. Tipo, não vai dar nada. Aí ele voltou, tava bem quietinho na dele ali. Eu falei, eu não perguntei nada, mas eu já tava sentindo que alguma coisa... E eu falando da reforma que eu tinha visto, que a gente ia mexer, coisa do casamento. E ele só na dele, ele falou, tem uma vaga. E é para fevereiro. Isso era 2009. Foi 2009. E aí eu falei, tá bom, legal, né? Fala pro seu chefe. O chefe não vai liberar mesmo e já era. E aí o chefe liberou. E aí eu falei, lascou-se, né? Para onde é? É para morar na Suíça e é um contrato de 3 anos. Aí eu comecei a pesquisar, né, dado. Eu falei assim, cara, eu me formei, eu fiz o mestrado, nada conta, mas eu me lasquei tanto nessa vida para virar dona de casa. Não vou, não. Não vamos casar nada, você vai sozinho, né? Como diz você, forte abraço. Forte abraço. Mas eu preciso trabalhar, sei lá, eu não... E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, quer saber? E aí meu pai fala, de novo meu pai, né? Ele falou, filha, você tem os 2 diplomas agora. Você tem o diploma da sua graduação e você tem o diploma da sua pós-graduação, do seu mestrado. Isso ninguém te tira. Eu acho que você tem que abrir ali a mente para novas experiências. Vai e testa. Uhum. Vê o que Gênio, pode dar, hein? E aí eu fui... Ele foi em fevereiro, eu fiquei porque eu ia defender o mestrado em junho. E o nosso casamento estava marcado para julho. Tudo na sequência. Ele foi, morou sozinho lá uns meses. Aí quando foi maio... Final de abril, maio desse mesmo ano eu fui, olhei, era verão, eu adorei, né? Óbvio. Primavera, começo de verão. Eu falei, cara, não é tão ruim, não. Aí em julho eu casei, em sábado, domingo a gente estava embarcando. Na segunda-feira, cara, eu estava assim, não... A resposta é porque ele foi trabalhar lá. Porque era legal para ele. E porque eu era esposa, nesse momento eu já era esposa. E aí eu falei, eu morava numa cidade de 3 mil habitantes, no alto, perto da montanha. O máximo era uma parede assim de vidro como essa, e do lado tinha um lugar para sair, que era o lugar que a empresa tinha alocado para a gente. E aí a empresa alocou por 13 meses e falou, boa sorte, daqui para frente vocês vão se virar. Procurem um apartamento para vocês. Uhum. E aí eu vi um gato passando de um lado para o outro o dia inteiro. E era assim, tipo, julho, tudo fecha. São férias escolares, o negócio só volta final de agosto. E eu não conseguia ir ao supermercado, porque eu não falava uma palavra em alemão. Eu falei, vou morrer aqui. Fiquei uma semana. E aí ele falou assim, né, trabalho novo, lua de mel, talvez em algumas semanas, fica aí, entra na internet, entra em sites e vai estudando alemão. Aí você já tem que estudar sozinha. Eu falei, beleza. E alemão, né? Dado. Mas assim, eu já estudei tanto na minha vida, eu falei, vai ser ok. Entrei, cara, aquilo ali pra mim era assim, por onde eu começo? Aí eu fiquei 15 dias lá e voltei pro Brasil. Eu já comecei lá a Suíça, vou pro Brasil. Nesse mesmo ano, em setembro, meu cunhado ia casar. E aí eu voltei. A hora que eu cheguei no Brasil, aí eu já não tinha... Eu era casada, mas não tinha um marido. Eu era formada, mas não tinha um consultório para trabalhar. E aí eu falei assim, cara, eu casei, saí da casa da minha mãe, mas de repente voltei para a casa da minha mãe. E aí teve um dia que eu falei, Joyce, quem é você nessa situação? Que caminho que você vai escolher? E aí eu comecei a estudar, e aí eu fiquei um mês aí só estudando. Quando eu voltei para lá, eu voltei já sabendo que a minha vida seria ali nos próximos 3 anos, independente do que acontecesse. Vim de novo a história da disciplina.
E já era setembro, então já tinham cursos de alemão. E aí eu voltei a estudar 15 horas por dia até aprender o idioma. Ixi. E nesse meio tempo, eu conheci a gente se relacionava muito pouco com brasileiros. Porque se você quiser, você mora 30 anos na Europa e você não aprende uma palavra do outro idioma. Exatamente. Só se relacionando com o brasileiro. E aí a gente conheceu um rapaz que... Indicações, né? Aquelas coisas que Deus vai fazendo ali na nossa vida para ser. E eu conheci uma dentista formada aqui na Unicamp, que tinha feito mestrado e doutorado e que atendia lá. E ela falou, você quer trabalhar? Vem cá. É assim que você tem que fazer. Aí eu falei, opa... Já não sou só mais uma estudante de alemão, dona de casa. E aí eu fiz lá o que ela determinou. E aí consegui, mandei 87... Eu lembro até hoje, assim, que eu fazia como ela tinha dito. Assim, eu colocava a pastinha, ia colocando na ordem, tudo milimétrico. E fui me aplicando para as vagas onde eu conseguia trabalhar como dentista auxiliar. Na verdade, eu atendia como a gente atende aqui, só que eu não poderia ser dona do meu próprio consultório. E aí me chamaram para 2 lugares e aí um deu certo. Eu fiquei 4 anos e meio trabalhando. Que beleza, hein? Não dava. Não, aí quando chegou no 3º ano, aí o meu marido falou assim, porque a gente renovava anualmente a permissão para ficar, né? Uhum. Eu tinha, quando saiu minha permissão para lá, o papel já saiu para eu ficar para eu ter permissão de trabalho. Que também foi uma grande sorte, porque a menina que fez o RH nem sabia a minha profissão. Uhum. Aqueles acasos, né? Eu falei, opa, então vou dar um jeitinho. E aí aprendi o idioma, aquela disciplina. E os pacientes que você atendia, eles eram tranquilos, assim, de você ser brasileira? Dado, primeiro porque eles não achavam que eu era brasileira, né? Eu preciso conhecer uma polonesa, porque eles falavam assim, de qual região da Polônia você é? Não sou da Polônia. Olha, alguns sim, outros não. Quando chegou no 3º ano, eu já estava trabalhando há 1 ano e pouco como dentista. E aí eu estava gostando. Aí eu falei para meu marido, eu falei, agora eu que não quero ir embora. Me deixa mais um pouco aqui. Eu ganhava... Eu vim para cá, a gente voltou em 2015, né? Eu tinha o registro lá, eu tinha carteira assinada, que é o equivalente à nossa carteira daqui, né? E eu ganhava 11.900 francos suíços. Oh, se a gente multiplicar por 5, tudo bem, a gente ganhava e gastava lá. Sim, é um custo de vida diferente, né? Mas assim, não era ruim e eu aprendia tanto. Era muito legal, mas e todo dia eu tinha... Todo santo dia eu tinha um momento ali de preconceito, sabe? Um momento... Mas assim, não condeno o suíço por conta disso, não. Porque eles tentavam só se proteger, sabe? Proteger a cultura. E assim, quem que era você, brasileira, atendendo aqui, me atendendo? Então, assim, grande parte funcionava. Inclusive, modéstia à parte, eu tinha um monte de paciente que era suíço mesmo, que gostava de passar. Sim. Mas alguns eram meio difíceis, assim. Não, demais. A gente entende o que passam as pessoas quando sofrem preconceito, né? Porque quando eu fui a primeira vez para a Europa, eu tive isso na Bélgica e na Alemanha. Tipo, as pessoas Tinha que ser Alemanha, né? A galera não querendo receber a gente no hotel. E foi até engraçado, na Alemanha a gente chegou no lugar, e era um lugar assim para jovem, tal, tipo um albergue. E aí o cara, não tem ninguém da administração aqui. Aí chegou alguém para falar com ele e ele era o gerente do lugar, né? E teve uma outra na Bélgica que a gente sentou ia tomar cerveja, alguma coisa, a pessoa pediu para a gente pagar antes. Tinha que apresentar o passaporte, alguma coisa, e falou, vocês pagam antes, tal? Não, tá bom, pagamos. Aí meu primo falou, não, meu primo estava morando na Europa, chegou a trabalhar em bar, falou, deve ser mudança de turno, ele quer receber os 10%. Aí a gente tomou uma cerveja e tal, depois quando a gente voltou, à noite, a pessoa estava lá. Então não era mudança de turno. Mudança de turno. Dado, mas eu vou te dizer assim, que logo no começo, brasileiro, com orgulho de ser brasileiro, eu sempre falava, eu sofria com isso, porque eu falava assim pro meu marido, eu falava, cara, por que ficar fazendo isso, né? O Brasil não tem só carnaval, tipo, carnaval, mulher pelada e gente ignorante e a floresta. Não é só isso, cara, tem muito mais do que isso. Sim. E aí eu ficava ali, eu brigava e
foi passando um tempo e a gente foi se relacionando muito com o brasileiro e nem sempre a representatividade era positiva, sabe? E aí chegou um momento que eu parava de falar que eu era brasileira. Não é vergonha, mas é porque alguns comportamentos, sabe aquela coisa do exemplo, né? Um representa, acaba virando grupo. O que é, até no noticiário, o que era noticiado? Né, sobre as favelas, sobre corrupção. Então, assim, não é culpa deles, entende? Possivelmente, eles acharam que, de fato, vocês não seriam honestos e não fariam. É que assim, né? Você pega países... Primeiro que eu acho que deve ser duríssimo morar na Suíça no inverno, por exemplo. Não é. Nossa, Duríssimo é morar no Brasil no inverno. Que eu fico aqui numa doida, fechando todas as frestinhas da janela para não entrar um ventinho. Não, mas não pelo frio, mas não, pela falta de luz. Né? Eu acho que não ter sol é algo que eu acho que deve ser muito duro. E uma coisa, assim, eles construíram um país sólido, um país rico, um país com uma série de coisas que, é mérito deles, né? E aí, chega uma galera do país que for, que é uma bagunça, que é desorganizado, você fala, guerreiro, e aí, né? Que é uma amiga minha que é casada com um amigo meu, que ela é americana, e ela falou assim, acho que descreveu muito bem a diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Ela falou, cara, no Brasil, você chega no Brasil, todo mundo te acolhe, te abraça, te chama para fazer churrasco em casa, mas na hora de pensar como país, é cada um por si. Nos Estados Unidos, se você chegar lá, ninguém vai te abraçar, ninguém vai te acolher. Mas na hora de pensar como país, todo mundo se junta. Exatamente. Então, eu acho que são diferenças, né, culturais, assim. E, no limite, o Brasil é uma zona. E a gente a gente aceita violências que são totalmente descabíveis, né? Que teve um médico, alguns anos atrás, vários anos atrás, se eu não me engano, acho que o médico foi morto num assalto na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. E, cara, eu vi um texto, eu não lembro se foi do José Padilha ou do Sebastião Salgado, falando, cara, o Rio de Janeiro tinha que ter parado. O cara foi morto na Lagoa. E o que aconteceu? As pessoas continuavam andando, desviando do corpo e a vida segue. Eu acho que é normalizar. Eu acho que tem duas coisas que acontecem aqui. É a história de normalizar esse tipo de coisa. O absurdo. O absurdo. Normalizar o absurdo. E dizer... E como a diferença salarial, né? A diferença do poder aquisitivo das pessoas, ele é muito gritante. Então, muitas vezes, você vê um cara que tem um poder aquisitivo um pouco maior. Assim, por exemplo, o que a gente estava falando outro dia, do fulano que tem um super carro que pode dirigir numa velocidade maior do que a determinada pela... O cara não pode, tem uma regra, não é porque ele tem um pouco mais de grana. Então é isso, assim, eu acho que as pessoas elas acham que elas compram, né? A gente até brinca de vez em quando, ela compra, ela tem um carro bom e ela compra o direito de estar circulando desse jeito, mas não é isso, né? É aquilo, ninguém pensa no todo, cada um pensa em si. Então, teve um moleque lá que matou o cara do Uber dirigindo o carrão dele a 150 km por hora. Todo mundo vê a notícia e acha um absurdo. Agora, se você colocar em volta da Vila Madalena, bafômetro, saiu do bar dirigindo, a polícia vai te parar, bebeu, vai ser preso, pergunta se as pessoas querem. Elas não querem. Eu acho que essa é a maior diferença, sabe, Dado? Tem uma regra, a regra é clara para você, para qualquer pessoa, e aí funciona, porque daí todo mundo segue. Teve um sul-africano, eu estava uma vez na Maldivas pegando onda, aí tinha um deckzinho assim, que ficava de frente para onde as ondas quebravam, aí terminava, final de tarde, ficava todo mundo ali tomando cerveja, conversando. Aí um dia estava esse sul-africano, já tinha tomado, 5 gin tônicas, e o cara era grande. Aí ele assim, vocês são brasileiros, que legal, eu adoro o Brasil. O Brasil é igual a África do Sul. A gente pode dirigir bêbado que não pega nada. A Austrália é chato pra caramba, os caras são todos certinhos, não pode fazer nada de errado.
Mas aí, assim, né, também, para no semáforo, rola aquela adrenalina, né, de ser assaltado. Então, é isso. Ele já respondeu. Exatamente. É uma bagunça, é uma zona, e é uma zona por, vamos dizer, por culpa nossa de aceitar uma série de coisas. É a forma que é a organização do nosso país. Até você falou da Suécia. Cara, vai tentar morar na Suécia. É dificílimo. Então, assim, as pessoas falam muito, né, tem determinados países que eles têm uma igualdade no sentido de... A própria Suécia é um lugar que, pô, não tem pobre na Suécia, né? O governo, eu já vi várias discussões. Não, olha a Suécia é socialista, não sei o quê. Cara, a Suécia é um dos países com a maior liberdade econômica do mundo. O governo agora foi taxar os bilionários da Suécia, os caras tiraram o dinheiro da Suécia. Então, assim, e lá, o sobrinho do meu avô, seria um tio-avô meu, a filha mora na Suécia, casou com um sueco, e eles tiveram que abrir um negócio deles porque ela não arrumava emprego. Ninguém dava emprego, porque ela não era sueca. Ponto. Né? Falando sueco, com filho sueco, não arrumava emprego. Então também, se o Brasil, vamos dizer, se torna um país sério, cara, agora, né, teve tal crise da Venezuela, ninguém entra, cara, esquece. Né? Eu acho que falta um pouco mais de seriedade, eu acho que falta um pouco mais do trabalho de cada um, né? O Jefferson hoje tem uma das coisas que ele faz ele constrói casas. Não tem nada a ver com o trabalho dele oficial. Latifundiário! Brincadeira. Não, escuta, né? E aí tem um negócio que é assim, aí, você vai fazer reunião técnica com a superprefeitura ou não? Exatamente. Não, eu vou ficar com o meu negócio parado lá 1 ano e meio, eu não vou fazer reunião técnica. Mas você é bobo, você é bobo, que trouxa, você vai perder dinheiro 1 ano e meio. Eu falei assim, cara, eu não vou. Porque se todo mundo fizesse assim, porque, do consultório, eu abri o consultório, eu mudei para Vila Maria, voltei com o meu consultório, eu mudei para da Vila Maria para o Tatuapé. Comprei a sala, montei o consultório. Daí eu queria ter tudo bonitinho, chamei lá o pessoal dos engenheiros, alvará de funcionamento, não sei o quê. O cara não aparecia. Chegou o papel autorizado, aí eu liguei para a mulher, eu falei, escuta, ninguém vai vir aqui? Não, doutora, você já não recebeu o papel autorizando? Eu falei, mas o cara não esteve aqui. Não, tudo bem, você quer que o engenheiro vá aí? Ele não deveria vir aqui? A melhor história que eu ouvi essa semana, e que vale por anos, estava almoçando com um amigo meu, ele falou que ele recebeu uma denúncia da Vigilância Sanitária que foi feita em 2020 durante a pandemia. Que ele não estava seguindo as normas do Covid na clínica dele. E ele foi notificado agora. E ele tem que mandar para a vigilância uma série de mudanças de regra que era do Covid. Como é que prova? Como é que comprova isso? Então, e aí, não, mas olha, eu quero que você mande isso. Tipo, você fala, cara, que maluquice, meu. O dado, e daí muitos colegas se perguntam, né? Eu devo fazer tudo certinho ou não? Porque a massa não faz. Anteontem eu estava descendo com lixo hospitalar com a galera lá. Passou uma menininha pela gente com lixo branco, mas não era hospitalar, jogou no lixo comum. Ninguém percebeu. Aí a gente jogou tudo, aí eu falei, vem cá, olha aqui dentro do container. Nossa, mas tem luva, doutora. Eu falei, então. Será que ela paga o recolhimento do lixo? São 40 consultórios num prédio. Possivelmente não, nada. E aí? A massa vai pensar, então não vou pagar, não. O que eu vou ganhar pagando os 300 e pouco lá? Sei lá, nem sei quanto que é mais. Nossa, também não. A cada 3 meses. Eu acho que assim, a gente não perde por fazer o certo. Por trabalhar direitinho. Nunca. Dorme em paz. Vida que segue. Concordo. A gente procura fazer tudo certinho. Né? Pagar imposto. Pagar imposto. Enfim, essa foi minha história na Suíça. Pô, muito bom. Pô, Joyce, queria te agradecer. Estamos aqui 1h30 falando. Nossa, agora entendi. Agora que eu relaxei. Tá tranquila? Agora a gente vai começar a falar de teoria ortodôntica. Não, brincadeira. Mas, pô, queria te agradecer o seu tempo. Veio de metrô, gênia. O planeta agradece. E, pô, brigadão
por ajudar a inspirar a galera da Hits Academy, tá nessa trajetória aí com a gente. E vamos para cima, né? Obrigada, foi um prazer de verdade, de coração. Eu faço parte da comunidade e você colocou um Reels outro dia falando dessa coisa de falar de ortodontia como falar do quase bíblico, né? Como Jesus. Jesus Align. Jesus Align. E a gente, como faz parte da Hits Academy, a gente acaba seguindo muito ali a risca. Parece que você, lá vem você que de novo com essa história, como eles fazem lá. Tipo, né? O pessoal muitas vezes não fala, não, mas eu tenho certeza que eles pensam. Mas eu acho que a gente só tem a ganhar, sabe, Dado? Como você sempre fala, você reúne pessoas que são muito boas, vocês dois são geniais, assim. E eu acho que a gente tem que agradecer, assim, e aprender dia a dia com vocês, abaixar um pouquinho ali a cabeça, ouvir, tentar aplicar. E, assim, vocês não obrigam ninguém. A história do... Lembra daquela história? Nunca lembro, não sei ao certo, mas a história do cavalo lá. Você vai ensinar o caminho, né? Vai levar até o riacho. Como é? You can take the horse to the river, but you can make it drink it. Tipo, você pode levar o cavalo até o rio. Agora, se ele vai beber ou não, é com ele. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que isso é para as pessoas fazerem sentido aplicar aquilo que a gente aprende aqui. E não é pouco, não. A gente aprende diariamente com todos da comunidade, não Todos, só com vocês. Até com um grupo lá. Toda hora um tá colocando coisas super bacanas lá. E, assim, é isso. Show de bola. Obrigada. Valeu, jovens. Um abraço.